Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje o tema que eu vou tratar é um tema muito interessante, muito importante. Então é muito bom, muito importante que vocês vejam esse vídeo até o final, para que vocês possam realmente ver todos os pontos que eu vou apresentar, para você realmente compreender o que é que eu estou falando. Porque senão você pegar um ponto ou outro isoladamente, não dá para você entender, porque é uma questão complexa. É uma questão muito complexa, é um tema que eu já tratei aqui diversas vezes, mas é um tema que é tratado, ao meu ver, de um modo muito errado por diversas partes, né? E o que é que eu vejo, né? Eu estou vendo, por um lado, né, os partidos identitários e tal, que levantam bandeiras que são interessantes, são importantes, mas às vezes não levantam isso de uma maneira muito bem estratégica, muito bem elaborada, às vezes falta uma comunicação boa, né? Mas por outro lado tem os oportunistas. E nesse lado dos oportunistas a gente vê aí o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, cara, eu sempre digo aqui, o cara é um oportunista, né? E eu já falei diversas vezes o que é que o Ciro Gomes quer, qual a estratégia que o Ciro Gomes está tendo, né? Por que o Ciro Gomes está batendo tanto no PT, né? Ele quer os bolsominions arrependidos, né? Que eram os ex-aercistas e agora depois saíram do AES, foram pro Bolsonaro e agora vão saindo do Bolsonaro, e o Ciro Gomes quer captar essa pessoal. Então o que o Ciro Gomes está fazendo? Está querendo fazer um discurso que agrade esse pessoal, esses bolsominions que não estão muito contentes com o governo do Bolsonaro. Quer alguém ali que eles acham que está um pouco mais preparado. Então o Bolsonaro então o Ciro Gomes, ele vai ali pegando ali os aspectos principais, né, que agradam esses eleitores do Bolsonaro, uma grande parte dos eleitores do Bolsonaro. E o que é que agrada muito os eleitores do Bolsonaro? Falar mal do PT é uma das coisas que ele vem fazendo há muito tempo, né? Foi uma estratégia que ele começou, desde que ele viu que ia perder a eleição, começou a atacar o PT de maneira histérica, né? Lula tá preso, babaca. Foi uma das frases aí, inclusive que os bolsominions adoraram e repetiram diversas vezes. Então ficou bem claro desde esse período que ele iria adotar essa tática aí, né? O Ciro Gomes, ele não vai brigar pela esquerda, não vai. Ele vai brigar por essa galera, né? E começou com o antipetismo. E agora ele está adotando outra pauta, que é o conservadorismo, né? O Ciro Gomes, ele havia feito uma entrevista na época da eleição, no início ali, foi no Roda Viva, foi uma entrevista que ele fez, eu assisti a entrevista toda. E tem uma parte que o Ciro Gomes, ele é questionado sobre essas questões do conservadorismo e ele dá uma de isentão, né? Ele se isenta ali, né? Não queria desagradar ninguém, né? Então ele disse que essas questões, deu uma de Marina Silva, né? Essas questões, plebiscito, não sei o que, essas coisas. Não se mete. Ok, né? É uma posição meio complicada. Eu acho que a gente tem que ter uma posição sobre as coisas. Principalmente alguém que é progressista. Eu já falei aqui no canal. Um progressista, uma pessoa de esquerda, ela defende pautas identitárias, né? Assim, claro, não da maneira talvez como esteja sendo colocada, né? Eu já falei várias vezes sobre questão estratégica e tal, e eu vou abordar mais esse ponto aqui ainda nesse vídeo, porque, né, muitas pessoas não viram os outros vídeos. Mas essa questão, né? Por exemplo, direito das mulheres, do LGBT e todos, são questões que a esquerda deve abraçar, sim. Deve ouvir essas minorias, deve respeitar e deve buscar direitos para elas num país onde elas sofrem uma grande repressão ainda, do machismo, da homofobia. Infelizmente, gente, é um problema que a gente não pode negar. A gente não pode negar. A gente vê as taxas altas que tem de feminicídio, de, né, pessoas que são mortas também por crime de homofobia.
Então são bandeiras que a gente não pode desprezar totalmente. Talvez a gente não deva colocar isso como uma pauta principal, principalmente analisando todo o contexto que a gente está vendo de crise econômica, social. Tudo bem, nisso eu concordo. Agora, partir pro vamos virar conservadores e vamos para poder ganhar voto dessa galera, aí eu já acho que é uma apelação, né? Então o Ciro, partindo para isso, ele não vai poder ser chamado mais de progressista. Muita galera que apoia o Ciro se diz progressista. Inclusive tem canais aí que diz, que coloca o nome, né, progressista, o democrata, não sei o que. E o Ciro, eu já falei aqui diversas vezes, o Ciro não adota essas posturas. Essas bandeiras são bandeiras ilustrativas. É como o Bolsonaro, quando o Bolsonaro diz que é nacionalista, né? Quando o Bolsonaro se diz patriota, quando o Bolsonaro se diz defensor da moral, tudo isso é uma farsa. Assim, o Ciro Gomes quer também se travestir de algumas dessas coisas. Inclusive o Ciro Gomes voltou naquele tom mais agressivo, aquela coisa toda, para poder também ganhar o eleitorado. Mas você pode ver como é que o Ciro Gomes... Eu estava observando algumas entrevistas do Ciro Gomes, e você vê que o tom, quando ele fala do Bolsonaro, é um tom mais ameno, né? Ele critica, mas num tom ameno. Quando ele vai falar do PT, ele é aquele tom exacerbado. Ou seja, claramente, ele não quer agradar a esquerda. Ele quer agradar essa galera da direita que votou no Bolsonaro e que tá se arrependendo. Tá ficando ali meio envergonhada até das tolices que o Bolsonaro tá fazendo, né? Ou seja, tirando essa parte ultra radical, né? E também para ele se tornar uma segunda opção. Ele se tornaria uma segunda opção agradável, vamos dizer assim, para os olhos dessa galera que é conservadora, né, e tal, que vai para esse lado. E assim, é foda isso, porque, olha, o que a gente vê desses grupos neopentecostais, dessa galera de ultra, né, ultra conservadores, é uma visão extremamente absurda contra direitos humanos, contra os direitos básicos para essa população, para essas minorias, né, vamos dizer assim, de modo geral, mulheres, LGBTs, outros grupos. Então, ela expõe um preconceito de forma extremamente visceral, extremamente explícita, né? Então é ridículo alguém que se diz progressista começar a dar margem para esse discurso. Então assim é realmente decepcionante, assim. Qualquer respeito que eu poderia ter pelo Ciro Gomes, eu passo a perder. Ciro Gomes realmente tá descendo a ladeira, sabe? O Ciro Gomes tá se tornando cada vez mais patético, né? Então o Ciro Gomes daqui a pouco ele não vai ter moral mínimo para poder criticar o Bolsonaro, porque ele está se tornando um Bolsonaro um pouco mais assim, um pouco menos burro, né? Porque o Ciro Gomes não é tão burro, não é burro, né? Não é burro, ele não é. Agora, ele tá pegando toda essa postura arrogante, todas essas coisas todas, vai ser um Bolsonaro mais moderado e mais inteligente, mas ainda assim será uma figura patética. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos e até mais.